Olá, boa noite, gente! Boa noite, galera do YouTube, boa noite, Instagram, boa noite, estamos de volta com mais uma live e hoje vamos falar sobre parentificação. Quem já ouviu falar nesse termo de parentificação? Vamos entender melhor o que é isso hoje, né, com vários exemplos e com certeza com uma live aí que vai trazer mais conhecimento para você, mais conhecimento de causa, até para entender a sua vida, a relação com seus pais, porque esse nome aí, parentificação, tem a ver aí com a relação com os nossos pais. Então, vai ser uma boa oportunidade aí da gente fazer trocas. Vocês sabem que vocês podem fazer perguntas. A galera aqui do YouTube que está assistindo gravado podem fazer perguntas também, porque eu sempre volto aqui para responder as perguntas de vocês. Oi, Léa. Oi, Conceição. Oi, Nildo. Sam. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Quem puder me falar aí como é que tá o som, estão ouvindo bem? Fala para mim aí. E hoje a gente vai, como eu estava dizendo, falar sobre relacionamentos entre cuidadores e cuidados, né? Vamos falar sobre o impacto emocional, o impacto na nossa vida de oferecer para os nossos pais apoio emocional. E eu vou explicar que tipo de apoio, obviamente, é esse, tá? Não é qualquer apoio. Então a gente vai fazer uma diferenciação. Como sempre aqui nas nossas lives a gente gosta de trazer um pouco de base teórica. Ah, ótimo, Nildo, obrigado. Vamos trazer uma base teórica, a gente faz sempre uma boa introdução, prepara aqui o espaço para que vocês possam navegar junto comigo nesse tema, que eu digo a vocês, gente, é um tema muito mais presente na nossa vida, na nossa experiência, do que a gente costuma pensar, né? Então esse termo aí, parentificação, ele vai tratar exatamente de um tipo de dinâmica, né, psíquica que acontece quando nós, filhos, temos que cuidar dos nossos pais, né? Então eu quero começar mostrando para vocês um pouquinho que tipo de cuidado é esse, né? Que tipo de cuidado é esse que vai trazer esse senso de que existe ali naquela relação uma parentificação. Deixa eu organizar só minha câmera aqui um pouquinho para que eu possa ler o meu roteiro. Então a gente vai começar daqui a pouquinho. Ok, acho que agora aqui. E aí a gente quer falar um pouco sobre parentificação com uma percepção de que a parentificação ela vai afetar os nossos relacionamentos. Vamos trazer um pouquinho de como é que a parentificação afeta nossos relacionamentos, afeta a nossa capacidade de nos relacionarmos tanto afetivamente quanto com os nossos próprios filhos, né? Então vamos também trazer um pouco desse enfoque aí da vida adulta. O que é que vai acontecer na vida de um adulto que foi parentificado, né? O impacto de ser o apoio emocional dos pais. Estava aqui procurando o título da live. Então vamos começar assim, ó. A primeira coisa é a gente precisa entender como é que nós, mamíferos, vivenciamos essa experiência de cuidar e de ser cuidado. A gente sabe que o mamífero humano é o mamífero mais frágil de todos, é o que mais precisa de tempo para levantar, para andar, para se comunicar bem, né? No nosso caso aí, essa complexidade da linguagem, a gente começa a expressar essa linguagem muito cedo, de forma não verbal, é claro, mas a linguagem formal mesmo, ela vai chegar ali com 1 ano e meio, 2 anos de idade, mais ou menos no tempo em que a gente começa a andar, né? A ficar nas duas pernas e ser capaz de ir para o mundo. Então a gente sabe que esse processo é um processo bastante demorado. E é um processo que requer, na sua base, no seu fundamento, que haja um cuidador, né? Diferente de uma tartaruga que coloca, sei lá, 200 ovos na praia e vai embora, e desses 200 ovos, talvez uma tartaruga chegue à vida adulta. Os mamíferos investem no cuidado e não na quantidade de filhotes para que a espécie sobreviva. Então a gente tem aí a relação mamífera como uma relação em que há um cuidador e um serzinho, né, um indivíduo a ser cuidado. Então
esse cuidado, essa relação de cuidado, ela é essencial para a nossa sobrevivência. Sem ela, o mamífero simplesmente não sobrevive, tá? Diferente da tartaruga, que pode seguir ali, se ela der sorte, ela vai ali completar 100 anos sem nunca ter tido um cuidador, né? Já o mamífero não, ele vai precisar desse cuidador. E a gente nasce, né? A gente, na nossa genética e na nossa evolução, foi meio que impresso em nós essa necessidade básica mamífera de termos um cuidador, de estarmos em um vínculo, de estarmos em relacionamento, em um relacionamento com outra pessoa que cuida de nós. Então, o primeiro ponto é que a gente pode dizer aqui de cara que o vínculo, né, o vínculo com o cuidador é um imperativo biológico. Sem esse vínculo, a gente não sobrevive, ok? Então, isso vai ser muito importante para que a gente entenda o processo de parentificação, porque tem muito a ver com esse imperativo biológico. Porque isso quer dizer que nós vamos fazer o que for necessário para nos mantermos dentro de um vínculo, né? Para garantirmos que nós somos, em primeiro lugar, que a gente possa ser visto pelos nossos cuidadores, mesmo que o vínculo não seja um vínculo seguro, um vínculo saudável. Esse é o nosso desejo, é assim que a gente opera. A gente vai se apegar, sabe aquele patinho que a primeira coisa andando quando ele nasce, ele vê a primeira coisa andando que ele vê, ele segue. Assim é conosco, né? Não é claro que é uma metáfora que a gente adapta para o mamífero, mas o mamífero ele vai se apegar a esse cuidador, mesmo que esse cuidador ele seja um cuidador que negligencia, um cuidador que usa de violência, ou um cuidador muito saudável, amável, generoso e acolhedor. Não importa, nós como mamíferos, nós vamos nos apegar, vamos entrar num relacionamento. E claro que a qualidade desse relacionamento vai definir, né, a maneira como nós vamos nos portar na vida, como o nosso sistema nervoso vai funcionar, como a gente vai se colocar no mundo, quanto a gente vai ser capaz de expressar as nossas necessidades ou não, né? Então tudo isso aí é uma construção no relacionamento entre o cuidador e a criança. Percebem onde eu estou querendo chegar? Então a gente tem que ter isso em vista, que a percepção que eu vou ter do mundo é a percepção criada nesse ambiente em que há um cuidador e um indivíduo sendo cuidado. Esse é o nosso berço, essa é a nossa, vamos dizer assim, esse é o protótipo da existência mamífera, né? A relação entre um cuidador e alguém, e um indivíduo que está sendo cuidado. E a qualidade dessa relação, ela vai determinar como se dá o nosso futuro e como a gente, inclusive, lida com nós mesmos, né? Sabendo que a grande prioridade de qualquer mamífero é se manter na relação. Ou, em alguns casos, a gente pode até dizer, talvez seja muito parecido, garantir que o cuidador ele vai permanecer ali por nós e da melhor maneira possível, na cabecinha inconsciente da pessoa que está sendo cuidada. Então, a parentificação vai ocorrer quando, para a gente não perder esse vínculo, não perdermos esse contato com os nossos cuidadores, ou garantirmos que os nossos cuidadores se mantêm bem, né? Claro que isso, gente, é um movimento muito inconsciente, tá? Isso aqui a gente, em nenhum momento eu estou dizendo que há uma decisão consciente por parte da criança de se parentificar. Claro que não, ela vai se adaptando, né? Ela se adapta ao mundo que é criado nesse ambiente de cuidado. Então, por exemplo, se a criança percebe que a mãe ou o pai não tem vamos dizer assim, a capacidade de se organizar e de cuidar, de estar ali na liderança, de estar no lugar mesmo de pai e de mãe, ela vai começar a inverter papel. Ela vai começar a se movimentar para sair do lugar de filho e começar a ir para o lugar da mãe, o lugar de cuidar da mãe ao invés de se deixar ser cuidada. Uma coisa importante com relação ao cuidado e com essa aprendizagem de cuidar do outro e de ser cuidado é a seguinte: você só aprende de fato a cuidar do outro de duas maneiras. A maneira natural, né, que seria o que a gente espera dentro dos relacionamentos, é sendo bem cuidado, né? Então, a minha forma de cuidar, ou melhor, deixa eu refrasear isso no sentido de
eu vou aprender eu vou ser cuidado de alguma maneira. Com ou sem problemas eu serei cuidado. Mas vamos pensar que dentro de um apego seguro, que é a relação do bom cuidado, dos cuidadores suficientemente bons, a gente tem um contexto em que, se eu fui bem cuidado, se eu fui visto, se eu fui apreciado na minha autenticidade, se o meu ritmo foi respeitado, se o meu lugar de criança no relacionamento foi respeitado, eu vou crescer, me tornar um adulto e me tornar um cuidador, eventualmente, que vai saber cuidar, né? Então, a gente aprende a cuidar do outro sendo cuidado. Essa é uma aprendizagem que precisa passar pela parte passiva, entre mil aspas, né? Porque uma criança não é nada passiva, mas no sentido que vocês estão entendendo. Eu recebo cuidado, eu sou pequeno nessa relação. Então, ser pequeno aqui significa que eu não tenho, por exemplo, a capacidade de regular as minhas emoções, de trabalhar para pagar pela minha educação, né? Indo aí dos exemplos mais simples ou mais rústicos, mais simplórios mesmo, como por exemplo você levantar a mão e pegar uma mamadeira, que um bebê não é capaz de fazer, ele precisa do cuidador para isso, até, sei lá, pagar o valor de para ir para a escola e ter uma educação, ou ir para a escola com alguém. Tudo isso a gente precisa do cuidador, né? A gente não sobrevive mesmo sem isso. Então, a gente precisa ter vivido essa experiência de forma plena, para que na vida adulta a gente possa, agora sim, ir para o lugar de cuidadores e também oferecermos aos nossos pequenos um lugar em que eles podem descansar nos nossos braços, que eles podem se sentir cuidados, vistos, amados, amados pelo que eles são e não pela imagem que os pais teriam deles, né? E aí, nesse tipo de relacionamento, os pais são capazes de cuidar de si. E não só são capazes de cuidar de si, mas também têm a capacidade clara, a clareza, vamos dizer assim, de colocar os filhos no lugar deles. Tipo assim, eu não, você não precisa se preocupar com isso, porque eu e seu pai, ou eu e quem mais, quem quer que seja, eu sou um adulto e eu posso cuidar disso. Você é uma criança, você vai brincar, você vai estudar, você não vai ter que se preocupar com isso. Não é que os pais precisam dizer isso, mas a criança precisa sentir isso dos pais para que a gente não tenha o processo de parentificação. No processo de parentificação, veja, a criança já está apegada a esse adulto, que ao invés de dizer ela, vá para o mundo, vá viver sua vida, vá fazer suas coisas, né? Ele inconscientemente diz, eu preciso de você. Sem você eu não sobrevivo. Eu preciso que você esteja aqui para me ajudar. E aqui não é ajudar lavando um prato, tá? É importante a gente fazer essa distinção. Esse tipo de ajuda que a gente está falando aqui é uma ajuda, essa ajuda emocional do título, é uma ajuda emocional de cunho existencial, tá? É realmente substituir a mãe da mãe, ir para o lugar da avó. Então a menina que nasceu viu que a mãe não dava conta sozinha, que a mãe tinha um buraco no coração, porque lá no passado a avó, que também tinha um buraco no coração, não conseguiu cuidar dela oferecendo segurança, então ela foi parentificada. Então, na relação com essa filha, ela também vai tender a parentificar, não porque ela queira fazer isso, não que a gente possa culpá-la por isso, mas porque ela não sabe fazer de outro jeito. Então, parentificar é a regra, é o padrão que vem se estabelecendo nessa família há muitas gerações, muitas vezes, né? É raro você ver. Eu vou dar um exemplo em que uma parentificação ela pode ocorrer na geração atual, mas a gente também pode ter muitos exemplos de parentificações que ocorreram em gerações passadas, às vezes 3, 4 gerações atrás, né? Porque é um padrão que ele vai se repetindo. Vamos pensar, por exemplo, no primeiro exemplo, uma parentificação que ocorre nessa geração. Pode ser, por exemplo, que quando a pessoa nasce, né, a mãe morre no parto. E aí o pai fica muito deprimido. E essa criança, ela de cara, ela já percebe que ela vai ter que se virar, ela vai ter que fazer mais do que ela dá conta de fazer. Ela não vai poder ser criança durante muito tempo, porque o pai está deprimido, ela tem um monte de irmão, né, e ela vai cuidar dos irmãos, né? Ela vai garantir que a família fique bem, né? Então, ela já tem essa disposição desde o nascimento, né? Porque o cérebro inconsciente ele está trabalhando ali, né? A nossa plataforma sensorial, nossa plataforma sensória motora do toque, do choro,
dessas coisas primitivas que bebês fazem, ela já sente que ela não encontrou um ambiente favorável para ser acolhida, para ser recebida, para ser vista como ela é. Então algo começa a ficar estranho e essa criança, não é que ela vai achar nada estranho porque ela não tem outra referência. Ela vai se adaptar. Ela vai se adaptar. E uma pergunta, que é uma super pergunta legal, assim, que eu acho que é importante a gente se fazer, é assim, muitos de nós, até hoje na vida adulta, se nós formos profundamente parentificados, a gente vai sempre estar condicionado a alguns pensamentos. Por exemplo, ou pensamentos ou dinâmicas mesmo emocionais. Eu só posso estar bem se os meus pais estiverem bem. Se eles não estiverem bem, eu não posso estar. Como se eu tivesse a responsabilidade pela felicidade deles. E a gente não é responsável nem pela felicidade dos nossos filhos, né, sendo pais, quanto mais da felicidade dos nossos pais. Né? Você não pode ser responsável, na realidade, pela felicidade de ninguém, nem do seu marido, nem da sua esposa, de ninguém. Né? Isso não é responsabilidade sua. A sua responsabilidade é construir a sua própria experiência e ser legal com as pessoas para que elas possam ser felizes ao seu lado. Essa é a nossa grande responsabilidade. Mas uma pessoa parentificada, ela vai trazer para si a responsabilidade de garantir que o outro fique bem. Então, a criança parentificada, o adulto parentificado, ele vai se movimentar muito nessa direção de resolver os problemas dos pais e, como uma extensão desse tipo de comportamento, resolver o problema das pessoas, ocupar lugares na vida que são lugares de muita responsabilidade que muitas vezes não nos cabe, né? A pessoa parentificada, ela abre mão de si para garantir o bem-estar do outro na vida adulta. E isso vai ficar muito claro em alguns casos de parentificação com os pais, né? Bem claro. Em outros casos isso nem fica muito claro, né? Porque a gente vai ter aí níveis de parentificação e eu vou explicar isso para vocês. Mas vamos lá, vamos ver quem é que está por aqui. E a gente vai continuando aí o nosso tema. Christian, sempre por aqui, que bom, querido. Léa, Ivete, Rise, Conceição, Nilton, Sandra, Juliana e Ana Cristina. Oi, Ana, que bom que você está aí, querida. Então, deixa eu... Gente, vamos mandar um aviso aqui para a galera que está online. Quem sabe esse povo vem aqui ficar com a gente. Quem puder fazer isso, eu agradeço demais, porque ajuda na divulgação. E o pessoal vem mesmo, viu? Então, quem tiver aí com o pontinho verde na sua lista, quando você pressionar o aviãozinho, faz o convite. Quem sabe essa pessoa aparece. Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente tem uma pergunta, né? Conceição diz aqui: no caso dos pais terem responsabilidades como cuidar dos irmãos, casa, desde muito cedo, quais as consequências para os filhos dela? Ou melhor, no caso da minha mãe, ter responsabilidade de adulto desde a tenra idade. Cada caso é um caso, né? Mas, em geral, a gente pode dizer que uma mãe que teve muita responsabilidade na família, ela pode ter sido parentificada, né? E aí a consequência para os filhos dela é a possível parentificação também. Porque, vejam bem, ó, gente, eu não quero... Eu gosto de ter muito cuidado assim, nesses exemplos, porque a gente está falando aqui de mente humana, a gente está falando de inconsciente, a gente está falando de história, de coisas que são muito sutis e muito profundas também, e variam de pessoa para pessoa. Eu posso dizer que uma pessoa que teve que, sei lá, assumir o lugar de chefe de família e trabalhar muito cedo, ela foi parentificada, eu posso dizer que existe uma grande chance de que sim. Mas pode ser também que não. Pode ter sido uma pessoa que dentro de casa, isso aqui eu estou trazendo um exemplo, tá? Dentro de casa ela teve essa responsabilidade enorme de ser chefe de família, porque os pais se ausentaram, né, de alguma maneira. E pode ser que ela construa relacionamentos fora da família em que ela se sente muito cuidada por uma tia, por uma professora, né? Cuidada no sentido mesmo de ser vista. E de que nesses ambientes ela pode ser criança, ela pode viver a infância. Então, existe sim uma parentificação em casa, mas em outros lugares isso de alguma forma vai se equilibrando. Porque são os nossos relacionamentos e as nossas experiências que vão determinando aí a maneira como a gente vai desenvolvendo a nossa lente subjetiva de relacionamento com o mundo e com as pessoas, né? Então, só para relativizar isso aqui um pouquinho e a gente não ficar muito preso em relações de causa e efeito que são muito simplórias muitas vezes, né? Nem sempre uma causa gera
um efeito. Às vezes são muitas causas gerando um efeito, às vezes uma causa gera um efeito que gera outra causa, que gera outra causa, que gera outro efeito, que gera... E vai chegar aqui depois de uma complexidade de coisas, né? Por exemplo, se você faz uma coisa horrorosa na rua, como por exemplo chutar um cachorro, você está entregue à complexidade. Chutar um cachorro, que é uma coisa horrível, não façam isso. Não sei nem porque eu peguei esse exemplo péssimo. Se você chuta um cachorro, o que, é que pode acontecer? O cachorro pode sair chorando, o cachorro pode avançar em você, alguém que vê você pode te dar pegar e dar uma porrada porque você não deveria ter feito isso, a polícia pode te prender. Então, essa relação de causa e efeito ela é muito complexa, né? Várias coisas podem acontecer. Então, não é porque uma mãe morreu cedo que uma filha, sei lá, foi necessariamente parentificada. Porém, existem muitas possibilidades de que sim, né? De que sim, de que ela seja, certo? Então, dito isso, eu acho que agora eu respondi, né? Então, oi Deja, seja bem-vinda, minha amiga. Então lá, vamos pensar em alguns, num contínuo, quando a gente fala em parentificação. O que nos salva dessa armadilha do ou uma coisa ou outra, da causa e do efeito, esse olhar mais cartesiano, é a gente pensar em escalas contínuas. Então vamos pensar uma pessoa que foi profundamente parentificada, é uma pessoa que se fechou na família dela, né? E ela resolveu cuidar dos pais, cuidar dos irmãos, assumir responsabilidades, adulteceu muito cedo, não teve infância. Então aqui eu estou falando, não teve apoio emocional, não teve outras pessoas que criaram ambientes em que ela podia ser quem ela era, ser criança e se desenvolver. Então estou pensando aqui num caso extremo. Essas pessoas, no caso extremo, a gente já sabe, lendo livros como esse aqui, como referência, O Mito do Normal, que essas pessoas aqui, hoje os estudos estão mostrando de forma muito clara, que pessoas profundamente parentificadas, elas são pessoas que acabam por desenvolver doenças como, por exemplo, doenças autoimunes, né, em que o corpo ataca o próprio corpo. As pessoas parentificadas, elas vão perdendo a capacidade mesmo, nunca tiveram o hábito de olhar para si e de cuidar das suas próprias questões, né? Então ela se foca profundamente no outro. E isso tem uma razão muito boa de ser, que é exatamente não só a necessidade de cuidar do outro para que o outro para não perder o vínculo, para não perder o lugar, essa ideia aí que a gente explicou logo no início, mas também cuidar do outro no sentido de se o outro estiver bem, eu fico bem, né? Eu preciso do outro para sobreviver. Né? Então, é muito profundo isso. Isso é muito profundo para uma criança tomar uma decisão como essa em algum momento da sua vida. Né? Essa decisão inconsciente de eu preciso ir para esse lugar de adulto. Né? Algumas abordagens, como a constelação familiar, a gente fala na constelação dos grandes e dos pequenos. Né? Então, os grandes cuidam e os pequenos se deixam cuidar, por assim dizer. Então, na parentificação, a gente diz que esse papel ele se inverte. Né? Então, os grandes vão para o lugar de pequenos, exatamente porque eles não puderam ser pequenos para os seus próprios pais, e aí o problema vai acontecendo geração após geração. Então esse é um extremo, né? O outro extremo é a pessoa que veio de uma família em que você, por exemplo, pode não ter se sentido visto ou vista como você de fato era. E isso fez talvez com que você assumisse papéis na sua vida, aí sim você pode ter ido para lugares em que você precisava talvez se sentir visto, é como se você precisasse subir num pedestal para que finalmente pudessem te ver. E muitas vezes isso está relacionado a fazer coisas, né? A cuidar. Aí quando a gente vai para o cuidar, a gente está pensando em parentificação. Então o fazer no sentido de cuidar muito do outro, de ter amigos que você sabe que você tá o tempo todo disponível para eles. As pessoas parentificadas, elas às vezes encontram profissões como terapeutas, como professores, né? Como médicos, pessoas que têm ali esse papel profissional de salvar vidas, né? Ou de ajudar pessoas a atravessarem seus traumas, suas questões emocionais. Então, não raro aqui nessa profissão em que aquele que vos fala está, né? Não raro
a gente vai buscar profissões de ajuda, exatamente porque a parentificação acaba por moldar a nossa maneira de estar no mundo, né? Então, obviamente, você vai... eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu quero fazer psicologia para ajudar meus pais. Eu quero fazer psiquiatria para curar minha mãe. Né? Você vai ouvir pessoas dizerem isso. Que é um belo propósito, tá? Não, nada, absolutamente nada contra isso. Mas isso tem consequência na vida da pessoa. Imagina, a sua profissão é algo que existe ou deveria existir como um propósito na sua experiência humana, como algo que ajuda você a construir um futuro, né, para você, para o mundo, através do seu serviço. Beleza. Imagina você não se dar conta de que seu propósito é esse e entrar numa profissão para salvar algo do passado, né? Um problema que sua mãe e seu pai teve lá quando eles nasceram. Então você se move na vida hoje para curar uma coisa que aconteceu há 50 anos atrás, 60, 70 anos atrás. Percebem que isso é uma distorção do nosso papel no mundo? Né? Não que isso não venha cheio de generosidade, de amor, de medo, de vontade de salvar. Tem muita verdade nisso, tem tudo isso que eu estou falando. Porém, imagina, você está se comprometendo com a sua energia de vida para curar o passado. Percebem? Então, é completamente diferente de uma pessoa cujo propósito de vida é dizer assim, olha, eu fui parentificado, meus pais foram parentificados, eu consegui lidar com isso, eu tive as ferramentas, eu pude pedir ajuda, eles nunca puderam, adoeceram, sei lá, faleceram, e isso estava na causa de muitas coisas, e agora eu, como psicólogo, como terapeuta, como professor, como ajudante, eu estou trabalhando para que isso não se repita nas próximas gerações, né? Eu estou trabalhando a minha parentificação para que os meus filhos não sejam mais parentificados e eu rompa esses padrões aqui nessa geração. E aí você pode dizer isso, eu faço isso em nome dos meus pais, em nome dos meus avós que foram parentificados e não tiveram ferramentas ou nem sequer entenderam essa dinâmica. Eu faço tudo isso em nome deles, né? Mas sabendo no fundo do meu coração que o destino deles foi aquele, eu não posso fazer absolutamente nada em relação ao que aconteceu com os meus pais. Mas eu posso, a partir de mim, mudar a minha postura, aprender mais sobre mim mesmo, ocupar o meu lugar de força, tanto na relação como filho, porque mesmo que eles já tenham ido, eu ainda continuo tendo esse relacionamento com eles, né? Porque não é algo que acaba em nós, mesmo com a morte. E principalmente com os que virão depois de mim, sejam meus filhos, sejam meus alunos, sejam as pessoas que vão precisar do meu cuidado, meus pacientes médicos, né? Falando para os médicos, enfermeiros, todas essas profissões, né? Então o que a gente vai ver é que exatamente essa é uma profecia que se realiza, né? Exatamente porque você não cuidou de si, em algum momento essa falta de autenticidade, né, ou autonomia na vida, de ter a sua independência, cuidar de si, para depois cuidar do outro, né, que essa seria a regra geral, a regra que funciona e bota as coisas para frente. Eu parar de cuidar do passado e começar a cuidar do presente e do futuro, reconhecendo como o passado foi, trazendo ele como uma força, ao invés de ser algo que eu quero consertar, né? Então, olhar para os pais nesse sentido é um pouco ainda como ficarmos presos no passado, né? Eu sei que é um processo difícil, é difícil para muita gente. Eu diria que essa é a chave de muitas questões para muitos de nós, né? Muitas pessoas não se dão conta disso, ainda estão no discurso da generosidade, que é, como eu já disse, é incrível, de você dizer assim, eu quero trabalhar para comprar uma casa para minha mãe que nunca pôde ter uma casa. Nossa, isso é incrível, tá? Isso é maravilhoso. É muito admirável imaginar um filho fazer isso. E, ao mesmo tempo, é algo muito perigoso, né? Porque você, ao mesmo tempo que você está trabalhando para suprir uma falta lá do passado, eu me pergunto, com todo o coração mesmo, aqui, com todo respeito,
O que é que acontece dentro de você com relação a você, com relação ao seu futuro? Porque se tudo der certo, os pais vão antes dos filhos. E aí quando eles forem, o que é que fica para você? O que é que você está construindo em termos de possibilidades dentro de você? Né? Pode ser que você ouça eu dizer isso e você diz assim, meu Deus, eu tenho um defeito em mim, tem algo de errado comigo, isso tem que mudar. Não comece dessa maneira, porque primeiro que não tem nada de defeituoso em você, nem nada de errado. Existe algo dentro de você que tem uma boa razão para querer cuidar dos seus pais, porque durante muito tempo da sua vida, esse tipo de movimento, de estratégia de querer salvá-los, foi o que garantiu para você o seu pertencimento, o seu vínculo, a sua possibilidade de estar ali no relacionamento com eles, né? Então isso não é algo que a gente joga fora, isso é algo que a gente integra na nossa experiência. Eu conheço pessoas parentificadas que têm uma capacidade admirável de cuidar das outras pessoas, né? Realmente é algo que você olha e diz assim, uau, quanta força para estar lá pelos amigos, para estar lá até pelos próprios pais, né? Mas isso vai ficando cada vez mais bonito na medida em que a pessoa vai entendendo essa dinâmica e trazendo os filtros necessários para que ela não abra mão de si para cuidar do outro. Possa ter essa força de se colocar em primeiro lugar, porque quando eu me coloco em primeiro lugar, eu estou também colocando o futuro em primeiro lugar, certo? Manda pergunta aí, gente, vocês estão caladinhos, estão acompanhando, tá tudo bem por aí? Christian fala aqui, semana passada uma paciente disse que não pode ser a base da família. Sua mãe foi assassinada, ela tentou ser a base da família. Foi muito bom quando ela disse que também precisava de sua mãe. Ela estava evitando luto, saudade da mãe. Exatamente. O engraçado é que se uma mãe morre e a gente assume o lugar dela na família, apesar disso ser um gesto nobre, muitas vezes não tem outra opção para a pessoa, né? A gente precisa dizer isso também, né? Parentificação não é uma coisa que você escolhe, às vezes a vida leva você nessa enxurrada, né? Então eu tenho essa consciência social também, quero dizer para vocês que isso é muito importante. Aqui a gente não está cuspindo regra, nada disso. A gente está olhando para uma realidade dura e crua, né? E cruel para muitas pessoas. Então, essa pessoa que ela, quando a gente faz isso, de alguma forma, é o que Christian está falando aqui, quando você tem, para não ter que viver o luto, você se torna mãe, né? Entre aspas. Você vai para o lugar dela, então aquele lugar que estava vazio, agora ele está ocupado. Então eu não tenho mais que chorar pela minha mãe. Isso é um processo inconsciente, tá, gente? Eu não tenho mais que chorar, não tenho mais que sentir a falta, afinal de contas, eu agora sou essa pessoa, né? Entre mil aspas aqui, eu estou ocupando esse lugar. Então não tem um momento em que você olha para o lugar vazio e você sente a dor, a tão necessária dor para que você possa atravessar os desafios do luto, por exemplo. Então você suprime essa dor e vai enfrentar a vida, às vezes com raiva, às vezes com muita energia de agressividade desorganizada em você. Né? Muito bom exemplo. Não sei se foi isso, Christian, que você quis trazer exatamente. Imagine uma mãe ser assassinada, né, gente? Não consigo nem imaginar isso. Christian diz aqui, ela está descobrindo o lugar de filha, de pequena. Ela não pedia ajuda às suas irmãs, mas ajudava em tudo. Nessa época de Natal, ela tentava juntar todo mundo, mas pela energia errada. Exatamente. É engraçado que quando você ocupa o lugar de outra pessoa, o mundo olha para você e não te reconhece. É exatamente assim, viu, gente? É assim. As pessoas olham para você e acham que tem algo estranho com você, porque você não está sendo quem você é. Você está assumindo o lugar de outra pessoa, um lugar que não te pertence. E aí a gente assume esse lugar. E o que é que faz com que a gente fique nesse lugar? Primeira coisa é inconsciência. Você não tem consciência de que você está no lugar errado. Você cresceu em um ambiente em que você foi impulsionado, ou foi sugado, foi dragado para um lugar que não era seu. Sem que você quisesse, ainda muito jovem na sua experiência, né? Muito precocemente, e você não teve outra opção. Então você cresceu nesse ambiente, você não consegue sequer reconhecer que você foi parentificado. Né? Isso é uma coisa importante de dizer. Eu acho que a importância da gente conversar sobre isso aqui.
que a gente está falando hoje, é porque você vai se dando conta dessas coisas, né? Isso não é uma coisa tão óbvia na vida da gente. Então, as pessoas olham para você, como você abriu mão de quem você não é reconhecido pela vida, né? A vida não consegue entregar a você o que você precisa para você cumprir o seu papel aqui. Porque eu acredito que todos nós viemos para o mundo, sinceramente, isso me alegra muito e espero que chegue no coração de vocês com esse impacto que chega no meu. Todos nós temos, ou temos ali de alguma forma camuflado, temos registrado em nós um presente que a gente precisa entregar para o mundo. Cada um de nós. E esse presente, ele não. A qualificação dele não tem nada a ver com o tipo de profissão que você faz. Por exemplo, você pode ser um gari, ou você pode ser um médico, ou uma profissão, sei lá, de renome valorizada. O médico salva a vida, mas o gari, se ele não estiver na rua todo dia limpando, o médico vai ter muito trabalho, né? Porque imagina uma cidade suja que ninguém limpa. Então a gente não está falando aqui de propósitos nobres nesse sentido. O propósito nobre é servir a vida, seja entrando em esgoto, né? Que é muito nobre, tem muito de nobre nisso. Imagina você fazendo esse trabalho. Então todo respeito a quem faz, seja, né, numa profissão que a gente tende a valorizar mais. Então, esse nosso propósito de vida, ele não é, a gente não entra em contato com ele. É por isso que tem muita gente, e não é só por causa de parentificação, tá? Porque a gente tem outras maneiras de desviarmos dos nossos propósitos de vida para além da parentificação. Hoje o tema é parentificação, então a gente está falando de um dos efeitos mais profundos. Eu deixo de ser quem eu sou e o mundo não me reconhece, né? Então, se você deseja ser um psicólogo para curar sua mãe, imagina quando você tiver seu primeiro cliente. Ele vai ler isso em você, entende? A leitura é inconsciente, mas ela está lá, porque isso é verdade. Né? Você botou na sua cabeça que você vai ser psicólogo para curar sua mãe, não outras pessoas. Então você não colocou sua energia a serviço do futuro. Você está colocando sua energia a serviço da sua mãe. Né? Eu gosto de fazer essa diferença, que é importante que a gente entenda que tem o cuidado existencial e o cuidado do dia a dia. Por exemplo, se seus pais adoecem e você é filho único, é sua obrigação cuidar deles. Isso não é parentificação, tá? Mas pode ser parentificação se você ajuda de um lugar pesado para você. Você vai para o lugar, na realidade, dos pais dos seus pais. E se coloca nesse lugar em que você vai salvá-los de alguma coisa. Né? Então, Léo, dar remédio para a mãe que está doente na cama é errado porque a gente está salvando ela? Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de salvar uma pessoa existencialmente. Por exemplo, prover a ela o amor de mãe e pai que elas não tiveram. Um filho nunca será capaz de fazer isso. Ninguém é capaz de fazer isso. Né? Você não pode substituir o amor de uma outra pessoa. Só essa pessoa pode dar o amor. Então, qual seria a solução aqui? Que a pessoa que não viveu a experiência de se sentir amado pelos pais, ela volte ao seu coração, talvez muitas vezes para a experiência inicial de amor que houve ali entre o pai e a mãe, e a gravidez que a mãe pôde fazer até o fim, por exemplo, em alguns casos. Essa é uma questão que fica muito assim presente no coração, pode ficar muito presente. Nossa, minha mãe morreu no parto e ela foi até o momento em que ela me teve e eu ganhei a vida por causa disso. Agora eu vou fazer o que com essa vida? Né? Vou viver esse luto para o resto da vida, desejando que a minha mãe volte e fazendo de tudo para que eu possa fazer o que ela estaria fazendo nesse momento? Ou eu vou tocar minha vida para frente e fazer algo bonito com a minha vida para que minha mãe possa olhar para mim e dizer, poxa, valeu a pena entre mil aspas, né? O que aconteceu comigo não foi à toa. Você seguiu uma vida, você deixou frutos no mundo, você seguiu o seu caminho, né? E isso põe no coração da mãe que morre cedo, eu imaginem junto comigo, muita honra, muito orgulho, muita alegria de ter vivido toda aquela experiência dolorosa e saber que, ainda com toda essa dor,
o futuro foi mais forte, o futuro pôde vir, pôde se estabelecer. E pôde, muitas vezes, em muitos casos, como a gente já sabe que tem, ser diferente do que o passado foi. É assim que o trauma é resolvido, né? É assim que o trauma é resolvido. Então, parentificar não significa ajudar o seu pai ou sua mãe a lavar prato, cuidar deles quando eles estão velhos, tá? Parentificar significa, basicamente, dizer: eu me torno seus pais. Eu faço por você o que o seu pai e sua mãe não pôde fazer, né? Eu vou para esse lugar maior do que me cabe para cuidar de vocês, né? Então, a gente cuida dos nossos pais como filhos, né? Isso significa respeitar a vontade deles, respeitar o fato de que eles são seres humanos autônomos, são nossos pais. Muitas vezes, de fato, eles não têm como nós a capacidade, a consciência do mundo que a gente às vezes vai conseguir alcançar por termos tido o privilégio de refletirmos sobre a nossa experiência. A gente tem muitos pais e mães que não tiveram essa oportunidade, por isso adoeceram muitas vezes, né? Então a gente pode reconhecer essa limitação da existência deles e ficar no nosso lugar de criança mesmo, no nosso lugar de criança adulta ali naquele momento cuidando, mas de reconhecer, né? A grande cura para a parentificação, você deve estar se perguntando aí, e aí a gente faz o quê? Quando a gente descobre que foi parentificado. O primeiro passo, gente, na minha humilde opinião, é que a gente olhe para a criança que a gente foi e chore junto com ela a dor de não poder ter sido criança, sabe? Que isso vem acompanhado com uma profunda dor. É uma dor muito difícil de uma pessoa parentificada lidar com. Então ela prefere ficar no processo. Os pais morrem e elas continuam achando pessoas para cuidar e para salvar, exatamente para fugir, para se evadir da dor de não ter tido uma infância, de não poder ter sido criança, ok? Então a minha desculpa, usando mil aspas também, inconsciente eu preciso cuidar das pessoas. Eu preciso cuidar das pessoas. Se você faz isso de forma equilibrada com o seu autocuidado, tá ótimo. Eu sou um cuidador de pessoas, né? Essa é a minha profissão. Quem é psicólogo, terapeuta, médico aqui, professor, nosso trabalho é cuidar do outro, tá? Mas aí, como é que eu faço isso? Eu cuido do outro querendo salvá-lo? Ou eu cuido do outro respeitando o destino do outro, o que é possível ser feito? Aí vem a grande diferença. Na primeira situação, quando eu quero salvar, eu vou trazer para mim coisas que não são minhas. Eu vou ocupar lugares nessa experiência de ajuda que não me cabem. Se eu sou capaz de estar num relacionamento sem desejar salvar o outro, respeitando o outro na sua própria existência, nas suas próprias escolhas, na sua própria autonomia, autenticidade, etc., eu estarei no meu lugar, sem confundir a minha dor com a dor do outro. Então esse outro, ele poderá seguir o seu próprio caminho, cometer seus próprios erros, e eu estarei ali com uma visão, né, privilegiada da situação para ajudá-lo ali a tomar decisões, estar presente para ele, para viver os momentos desafiadores. Esse é o papel do terapeuta, esse é o papel do cuidador. A gente não pode mudar a vida das pessoas, a gente não pode salvar, né? Essa síndrome de Salvador leva muita gente para o hospital, né? Gabor Maté conta uma história aqui nesse livro que eu achei bem interessante, uma anedota que ele vai contar de... Ele visitou muitos hospitais, né? Você sabe, ele é médico, né, Gabor? Nesse livro aqui é O Mito do Normal, quem não viu lá no início quando eu comentei. Então, o Dr. Gabor Maté, em um certo trecho do livro, ele menciona que, conversando com enfermeiras e médicos, elas dizem assim: essa pessoa que foi internada hoje aí com um problema, a gente, antes de ela fazer os exames, a gente já sabe até o diagnóstico. A gente já imagina que o diagnóstico seja, por exemplo, esclerose múltipla. E ele fica curioso, ele pergunta por quê? Como é que vocês têm essa hipótese? De onde é que vem? Né? O que é que ela faz que faz com que vocês tenham essa hipótese? O que sintoma leva a essa hipótese? Aí as pessoas dizem assim: é muito simples, ela é muito boazinha, né?
A gente está aqui no convívio com ela e em 2 horas a gente dá para perceber que ela está muito mais voltada para ser boazinha, não dar trabalho, não atrapalhar, ser boazinha para todo mundo, do que necessariamente para o que está acontecendo com ela. Pessoas parentificadas, elas vão ter uma tendência a se dissociar muito da sua própria experiência. Elas aprenderam a precisar dissociar da dor que sentiam, a ver uma mãe, por exemplo, na cama, deprimida, e ela põe no lugar ou melhor, ela dissocia dessa experiência e ela vai, dissociada, ocupar esse lugar da mãe. Então, é como se você largasse uma parte sua para trás, né? E vivesse em um mundo em que você não cabe, você mesmo, a sua própria dor, as suas próprias necessidades, né? Tão importante a gente ser capaz de reconhecer as nossas necessidades e o que precisamos fazer para lidar com elas, supri-las, né? De alguma forma, cuidar do que nos do que a gente precisa, porque necessidades e mundo emocional andam muito juntos. Se as minhas necessidades não estão sendo atendidas, eu vou passar mal, eu não vou ficar bem, eu vou ficar irritado, eu vou ficar triste, né? Então todos os sentimentos, eles têm uma relação com as nossas necessidades. E quando a gente se torna adulto, somos nós que temos que garantir que as nossas necessidades são atendidas. E eu vou fazer isso muito bem, né? Não só no sentido de garantir que elas vão ser atendidas, ou seja, o meu direito de ter as minhas necessidades respeitadas, mas também vou ser capaz de cuidar das outras pessoas, de um lugar de perceber quais são as suas reais necessidades. Esse é um processo que, como eu já falei, a gente aprende no lugar passivo primeiro. Primeiro eu sou cuidado, depois eu aprendo e saberei como cuidar, ok? Conceição diz aqui, será que a criança que foi parentificada precocemente na vida adulta queira poupar os filhos de determinadas tarefas, com receio que os filhos passem por situações semelhantes à que ela passou? Perfeitamente sim. Né? E isso acaba muitas vezes, Conceição, trazendo problemas também, né? Porque vamos supor aqui, ó, você se dá conta, né, de que você foi parentificada. Você se dá conta, inclusive, de que sua mãe também foi parentificada, e sua avó também foi, e sua bisavó também foi, né? Você tem tudo isso aí, imagina que você fez um trabalho sistêmico que mostrou que esse é um padrão que vem aí acompanhando gerações da sua história, da sua árvore genealógica. E aí você diz assim, eu não vou ser uma mãe que vai parentificar os meus filhos. Eu vou garantir que eles tenham muita liberdade, que eles possam desenvolver a sua própria autonomia. Você faz essa promessa. Só que você não curou em você a sua dor. Você sequer tocou no seu luto. Você não foi capaz de entrar em contato com a sua tristeza. Você não chorou pela sua parentificação, né? Você não viveu a dor de ter sido parentificada. Você não processou essas informações em si. Você foi com a cabeça. Você foi porque você sabia que você tinha sido. Inclusive, ir com a cabeça é uma estratégia muito eficiente para não entrar em contato com a dor. Então, eu vou com a cabeça. E se eu vou com a cabeça, eu não estou sendo autêntico, né? Eu não estou colocando no mundo a minha verdadeira expressão. Eu não estou colocando no mundo a minha energia. Eu estou colocando no mundo uma energia controlada por uma mente, por algo que me diz que eu não devo andar por aquele caminho. Mas as coisas não são simples assim. A gente acaba se vendo, por exemplo, exagerando na dose. Então, se você, com medo de parentificar os seus filhos, você não permite que eles façam nada dentro de casa, vamos só dar um exemplo assim, imagina que você vai para esse lugar extremista, o que é que seus filhos vão aprender sobre a vida? Né? Não, vou dizer que eles não vão aprender a dividir tarefas, não vão aprender a cuidar de si, não vão aprender o que é viver em sociedade, não vão aprender a compartilhar coisas por causa desse excesso de cuidado para não parentificá-los. Né? O pai ou a mãe que ou não foi parentificado ou se trabalhou com relação à sua parentificação, ele vai ser capaz de de andar aí mais na zona intermediária, né? Então, opa, talvez essa atividade aqui, dá para o meu filho isso aqui, não seja bom. Olha eu aqui conversando com meu filho como se eu fosse amigo dele.
amigo no sentido existencial. Olha eu pedindo conselho para o meu filho. Olha eu envolvendo o meu filho na minha relação com a minha esposa. Falando mal da minha esposa para o meu filho. Fazendo com que ele me dê conselho sobre o meu relacionamento com minha esposa. Ou com meu esposo. Isso é parentificação. Isso pode acontecer mesmo com uma pessoa que sabe o que é parentificação e que ela não gostaria de fazer isso com o filho. Quando ela vê, ela já está fazendo. E às vezes fazendo da pior forma. O outro extremo é, não vou envolver meus filhos nas decisões, né? Não vou ensiná-lo a tomar decisões adultas, né? Então eu vou cuidar muito, vou proteger o tempo todo. E o outro extremo é você não se dá conta disso e aí a criança vai mesmo para esse lugar, né? Então esses lugares extremos são lugares do trauma. Olha, que pena. Christian, perfeito. Até porque se eu substituir o amor de outro, quem substituirá o meu amor? Meu amor não é substituto, é único. Perfeito. Eu costumo falar assim, Christian, que quando, por exemplo, a gente vê muito isso nas escolas, né? Os professores, por amor, por generosidade, porque gostam dos alunos, porque querem ver eles bem, eles acabam, principalmente professores parentificados, eles vão para o lugar dos pais dos alunos. Isso é muito comum, né? Tem muito professor dizendo assim, olhe, eu faria melhor do que essa mãe, né? Só esse tipo de pensamento que eu repito, não vem no contexto maldoso, na maioria das vezes, vem no contexto de, gente, cadê a mãe dessa criança? Se fosse eu, já tinha resolvido isso. É bem esse contexto prático mesmo, de amoroso, gentil. Mas isso é uma forma de você sair do seu lugar. Imagina como é que essa mãe vai ficar. Ela pode ficar danada da vida por não ter sido respeitada. Como é que você sai desse lugar? Aí eu pergunto para os professores assim, quando você vê um aluno com problema lá com a família, aí você se mete para querer ajudar, aí você larga o seu lugar e vai para o lugar dos pais. Entra lá no lugar da mãe, empurra a mãe de onde ela está e diz assim, eu vou resolver isso. E você ocupa esse lugar. O que acontece com seus alunos que estão lá na sala de aula? Os 30 ficam olhando para o lugar vazio. A cadeira da professora está vazia. A professora não está mais na sala. A professora saiu para ocupar um lugar que não é dela. Sabe o que acontece com essa professora? Quem sabe o que acontece com a professora? Ela tem um burnout. Ela adoece. A carga fica muito pesada para ela. Imagina se você tem que fazer isso para 30 crianças, né? Então, há sinais, e isso eu posso falar assim com uma certa convicção, porque eu trabalho com professores, eu trabalho com formação de professores, a gente trabalha com esse olhar, e pessoas parentificadas que se tornam professores, elas têm uma forte tendência de entrar no lugar dos pais, de querer resolver e salvar seus alunos, indo para o lugar dos pais, né? Então a solução, eu estava falando, né, é de cuidarmos da nossa criança, colocar a nossa criança no colo e dizer para ela, você não precisa mais. Agora eu sou um adulto e eu vou cuidar de você. Porque se você não foi cuidada na sua infância como criança, nunca é tarde para você assumir a responsabilidade de cuidar da sua criança agora. Então oferecer a ela o que ela não pôde ter dos pais, né? O que isso significa? Significa, por exemplo, se você está com uma emoção muito difícil de sentir, uma tristeza que você nunca aprendeu a sentir, nunca teve espaço para sentir, porque se você fosse sentir tristeza da sua família, seus irmãos iam morrer de fome, né? Então você não teve tempo de sentir tristeza, você não teve tempo de sentir raiva, você não teve tempo de sentir medo. Medo é uma coisa que não existe no seu vocabulário, porém existe no mundo, existe nos relacionamentos. Mas se não existe no seu vocabulário, você não pode cuidar dele. Se você não pode sentir o seu medo, você não pode curar o seu medo. Você não pode sentir a sua tristeza, você não pode curar a sua tristeza. Não existe caminho em relação à cura que não seja através do sentir. Em inglês a gente diz assim, the way out is the way through. O caminho para fora é o caminho através, né? A gente precisa atravessar a nossa dor. E quando somos parentificados, a nossa dor nunca teve espaço. Nunca teve espaço para ser sentida.
Portanto, nunca teve espaço para ser cuidada, para ser vista, para ser nomeada. Então você vai ver uma pessoa parentificada chegando na vida adulta sem sequer saber o nome do que ela está sentindo. Porque os pais não estavam ali por elas. Porém, elas são craques em farejar pessoas que precisam dela. Você não precisa nem abrir a boca, ela já está com um copo com água na sua mão. Você não precisa nem ligar, ela já está na porta da sua casa para ajudar você. Aí você pergunta, criatura, quando é que você olha para você? Vai para casa, você está adoecendo, está gripada. Não, não posso ir para casa. Não consigo encontrar dentro de mim o espaço para me acolher. Eu preciso estar voltado para o mundo. Né? E aí eu olho agora para minha criança e digo para ela, você não precisa mais trabalhar tanto. Ao meu lado, você não precisa fazer nada. Você pode apenas sentir, apenas ser criança. Sabe aquela raiva que você sentiu e que não houve espaço para você sentir? Não tem problema. Eu estou com você. Você pode sentir. Aqui tem espaço para você sentir medo. Aqui tem espaço para você sentir raiva. Aqui tem espaço para você ser quem você é. Beleza? E aí? Claro para vocês? O que é que vocês me dizem? Vou dar uma boa noite aqui para quem está por aqui. Christian, Thelminha, que honra ter você aqui, amiga. Quero ver você em Salvador, viu? Tia Amália, Lea, Deja, querida, Laila, Ivete, Rizzi, Orize, Conceição, Elisa, Alice e Sandra. Que bom tê-las aqui, tê-los aqui. Uma alegria mesmo, de verdade. Manda aí se tem alguma perguntinha. Com tanta clareza, meu trabalho me permite ver pessoas descobrindo sua dor. Às vezes, viu, gente, a gente fala assim, eu tô até lançando os vídeos falando sobre processo terapêutico. Eu tenho pensado muito sobre isso. Terapia, gente, não é uma coisa que a gente faz só para se sentir bem, não, viu? Às vezes terapia significa que você vai entrar em contato com coisas que você escondeu durante muito tempo. Você nem sabia que estavam lá, você escondeu inconscientemente, você abafou. E às vezes fazer terapia, por isso você tem que ter um terapeuta que vai te ensinar numa ordem, ou ajudar você a estar, ou como eu falo, ensinar, né? Eu sou professor, então esse professor está muito presente aí no terapeuta que eu sou. Então, com os meus clientes, às vezes eu passo 2, 3 encontros ajudando eles a aprender a sentir, aprender a criar espaço interno para acolher a dor do que o processo vai propor, né? O que eu posso garantir para vocês é que num bom processo terapêutico, a dor ela vem na medida em que nós somos capazes de senti-la. Isso é uma ótima notícia, né? Imagina você sabe assim, olha, eu tenho aqui, pela minha história de vida, isso é fácil da gente imaginar. Deve ter muita dor dentro de mim, ouvindo o Léo, ouvindo essas histórias, estudando trauma, você pode chegar a essa conclusão e dizer assim, poxa, olhando para minha mãe hoje, certamente existe dentro de mim muita coisa aí para ser explorada, muita dor para ser sentida, né? E pode ser que você, ao se dar conta disso assim, diga, nem quero mexer nisso, não faço terapia porque eu vou mexer num vespeiro. Deixa eu dizer o seguinte para você, num bom processo terapêutico, a primeira coisa que você vai ganhar é capacidade de sentir. Então, não estou dizendo que vai ser confortável, mas você não vai sentir como numa catarse. Pelo menos dentro da minha área, a gente não trabalha com catarse. A gente trabalha com irmos lidando com essas dores na medida em que o corpo vai abrindo espaço para que essa dor exista. Né? Outro dia eu fui procurado por uma cliente que queria fazer uma constelação. Né? Eu sou constelador também. Só que hoje, depois de conhecer o trauma e todas os seus meandros, eu tenho muito cuidado em fazer uma constelação com o cliente ainda no primeiro dia, porque às vezes a pessoa não tem recurso para lidar com o que vai aparecer na constelação, porque constelação bota a gente ali no contato mesmo com questões que foram muito profundas em nós. E às vezes as pessoas não dão conta de receber isso. Então eu tenho muito cuidado de criar, em primeiro lugar, um campo, né, de segurança em que essas informações elas possam chegar e não retraumatizar meu cliente. Né? Então, seja fazendo uma constelação, seja fazendo um trabalho somático, de percepção, de sentir o corpo, o que a gente trabalha o tempo todo é com titulação.
que significa, eu não vou colocar as duas substâncias que explodem juntas em grande quantidade, mas eu vou pingar uma gotinha, porque eu preciso que a pessoa faça contato. Mas essa gotinha vai causar um burburinho, um borbulho que vai ajudar lá. Ai, gente, aquilo aconteceu, ok. Foi difícil, mas eu estou sentindo que isso agora faz parte de mim, eu posso olhar para isso, sabe? A gente dá um pedacinho da experiência. Se eu exponho a pessoa à experiência completa, ela entra em parafuso, né? Então, assim, se existe dor na sua infância, se você é uma das pessoas que eu sei que tem gente aí fora que diz assim, eu não vou buscar terapia porque eu não vou dar contato, entrar em contato com coisas que eu não estou afim de entrar. Num bom processo, você não vai fazer isso. Uma das coisas que eu digo para os meus clientes é assim, aqui a gente não vai fazer nada que você não se sinta seguro para fazer. Pode confiar nisso, né? E aí isso abre um espaço de segurança que acaba por permitir esse próprio estado que coisas novas aconteçam, né? E que processos possam ir se desenvolvendo. E aí a parentificação vai se resolvendo assim, quando eu começo a perceber que eu estou seguro o suficiente no meu corpo e na relação minha com a vida e com as pessoas, para sair desse lugar de grande o tempo todo e permitir que eu também possa ser cuidado pelo outro. Aprender a ocupar esse lugar de cuidado, de ser cuidado. O lugar de eu preciso de você, eu vim aqui te pedir ajuda. Eu estou aqui porque eu estou fraco, eu estou aqui porque eu estou precisando de alguma coisa. Eu estou aqui porque eu não posso fazer isso sozinho, né? Coisas que pessoas parentificadas não dão conta de fazer. E não dão conta de fazer porque elas são snobs, não, viu, gente? Ou são pernósticas, ou são muito orgulhosas. É assim que a gente faz a leitura. Nossa leitura maldosa, nossa, me inclui nisso aí. Ah, aqui é uma pessoa muito orgulhosa, ela não pede ajuda. Vai olhar a história dessa pessoa. Ela nem sabe o que é pedir ajuda. Ela não sabe o que é ser ajudada. Ela nasceu em um ambiente em que ela precisou ajudar o tempo todo. E aí você pode ir desde o esquema de imagina realmente uma mãe morrer e um pai adoecer e você não ter outra opção. Mas também pode ir para um lugar em que a família estava toda estruturada lá, a mãe estava lá, o pai estava lá, mas eles de fato não estavam. Uma vez eu estava conversando com um rapaz que era meu cliente, 23, 24 anos, ele disse assim, a gente começou a investigar um pouco a infância dele, fazer alguns exercícios e algumas memórias vão, né, vindo à tona. E ele disse assim, eu perguntava assim, o que você fazia assim no dia a dia, quando você era criança, voltava da escola, ele estudava de manhã, e a tarde toda ele ficava em casa com a babá. E assim foi a superfície do que ele me contou. Quando ele foi entrando no processo, ele começou a entrar em contato com a solidão que ele sentia dentro de casa. Ele às vezes nem via os pais. Era como se os pais muitas vezes não estivessem lá, sabe? Então ele se via brincando num quarto sozinho, a babá estava lá. Os pais estavam casados, presentes, né? Dando tudo o que ele precisava. Uma boa escola, uma pessoa de classe média alta. Mas ele se sentia profundamente só, né? É possível que uma pessoa como essa comece a pensar o que é que eu posso fazer para garantir que os meus pais estejam comigo. Aí você vai pensar em várias estratégias. E uma delas pode ser essa de parentificar. Não necessariamente cuidando dos 10 irmãos, que não era o caso dessa pessoa, mas se colocando no lugar de aos poucos entrando num relacionamento, principalmente com um dos pais, o que está ali mais existencialmente vulnerável, no lugar de importância para esses pais, que vai para um lugar de, ai, aqui eu sou tão importante para ela que ela não vai me abandonar, né? Então você pode se tornar um confidente.
de uma mãe ou de um pai. Você pode ser canal de um falar mal do outro, né? Você ficar nesse lugar triangulado de, de perder-se de si para estar com o outro ou estar nesse relacionamento, né? E isso aí vai para sua vida adulta, né? E aí, gente, ajudou? Essas reflexões ajudam vocês? Fale aí para mim. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui dizendo obrigado, Deja. Um adolescente que vira mãe se encaixa nesse quadro de parentificada? Ótima pergunta. Mais uma vez a gente vai para cada caso, né? Então, para um adolescente cuidar do próprio filho já é uma carga muito grande, né? Então, eu vejo assim, se essa adolescente ela pode cuidar do próprio filho, tendo a mãe dela atrás dela, sendo forte e permanecendo num bom lugar de avó e num bom lugar de mãe, essa adolescente ela vai viver esse desafio de uma maneira. Agora, se você vai para esse lugar e você se sente abandonada, você não tem o apoio, isso pode fazer com que essa carga de ter que cuidar do outro seja muito alta. E o que a gente vê também em muitos contextos de família é isso não é uma regra, tá, de acontecer sempre, mas geralmente adolescentes que engravidam, elas tiveram, se você olha na história da família, outras mulheres também engravidaram muito cedo, né? Isso pode, inclusive, passando aqui pela minha cabeça, como uma possibilidade mesmo de você inconscientemente buscar esse lugar do cuidador, né? De ir para ali ocupar esse lugar de cuidador, meio que materializar esse lugar de cuidador. Só que, se você tem um filho e você cuida do seu filho, você não está parentificado, né? Você está cuidando do seu filho. Parentificação, tecnicamente, é cuidar de quem veio antes, né? Então, pode, de repente, ser um movimento interessante para que você siga. Agora, se a mãe, por exemplo, a avó, no caso, né, ela assume o lugar da mãe para cuidar da neta, isso é uma parentificação. Porque a própria mãe, a quem deveria ser a mãe, ela não consegue ocupar o lugar de mãe. Ela mais uma vez, ela está voltada para um outro lugar. Não está conseguindo olhar para o filho, está olhando para trás. E não há espaço também para que ela possa fazer isso, né? Conceição diz assim, temos muitos sentimentos latentes que aos poucos vão despertando. Exatamente, é um processo mesmo. Cristian diz aqui, um paciente foi conselheira de sua mãe no divórcio dela. Ela tinha 14 anos na época. Hoje já a mulher casada chorou o divórcio dos pais. Até então ela protegia a mãe e atacava o pai, mas não se via. Esse é o sintoma dela, sempre preocupada com o que todo mundo precisa, menos ela mesma. Caso típico aí de parentificação. No meu processo pessoal, eu ocupei o lugar do meu irmão. Meu irmão teve muitos problemas sociais de se comunicar. Eu acabei tentando ser o primogênito para acabar com a aflição dos meus pais. Perfeito, perfeito. Isso vai acontecendo, gente, às vezes dentro de por exemplo, uma mãe que vai adotar um filho e leva o filho mais velho para escolher entre aspas, no orfanato, irmão. Você tira da criança, bota uma criança no lugar que deveria ser de quem? Do marido da pessoa, né? Ou da esposa que tá na empreitada de adotar uma criança. Imagina você chamar um filho para fazer isso com você, né? Imagina você mostrar para o seu filho que seu pai está mandando mensagem, mandar print de tela, como eu já vi aí, das traições do marido. Para o filho, você está sugando o seu filho para se tornar seu parceiro, seu confidente, seu melhor amigo, né? Confiando neles para desabafar. Isso é muito pesado para uma criança. Nenhuma criança deveria saber o que se passa na relação íntima de casal dos pais. Christian diz assim, por muito tempo tentei ocupar um lugar que não era meu, agora admiro meu irmão e percebo aquilo que me potencializou e também a dor de achar que era pouco. Muito bom, e você se tornou psicólogo, né? Que bom que agora num bom lugar, né? Porque às vezes a própria profissão, né? Faz com que a gente... Primeiro que um bom psicólogo terá passado
por ser o próprio processo, né? De análise ou o que quer que seja. E isso vai fazer toda a diferença com relação aos nossos pacientes, inclusive para identificarmos essas dinâmicas, porque a gente conhece essas dinâmicas muito bem, né? Identificarmos que elas estão lá e como é que a gente pode processá-las, lidar com elas e transformá-las em outras dinâmicas e transformar principalmente aí em potência de vida. Tá bom? Adorei nossa conversa. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Deixa eu dar um oi aqui para quem ficou aqui até o finalzinho. Christian, Thelminha, Léa, Nancy, Deja, Laila, Ivete, Isabela, Conceição, Juliana. Gente, obrigado pela presença. Obrigado a todo mundo aqui do YouTube que assiste toda semana aqui gravado. O pessoal aqui do Instagram também, que eu sei que tem muita gente que assiste gravado. Espalhem essa notícia para mais pessoas, mandem um link, marquem as pessoas aqui nas publicações, a galera aqui do YouTube e a galera do Instagram, vai lá no nosso YouTube, que tem muita coisa legal, tem umas playlists ali explicando muita coisa interessante, muito assunto, muito conteúdo legal. Não deixem de visitar, de se inscrever, né? E deixar a sua mensagem lá para mim, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Léa.